Pronto, iniciamos nossa gravação da nossa aula de hoje, né? Na qual a gente vai apresentar o terceiro módulo para vocês, que ficou mais restrita a questão do projeto de pesquisa, para a gente falar sobre seus elementos, né? Principalmente voltados para metodologia. Como se constrói uma metodologia, como que nós podemos, quais são os aspectos necessários para serem observados. Nisso eu deixei um material mais amplo para vocês, de uma produção textual, e depois eu inseri também para que vocês fizessem a leitura de um artigo que também, resumidamente, apresenta todas as etapas em relação à metodologia. Toda vez que a gente fala de metodologia, a gente tem assim... a gente pensa que o fundamental mesmo é a gente ter conhecimento em relação ao conteúdo do que a gente vai discutir. Lógico que é fundamental a gente ter o conhecimento do conteúdo que a gente vai discutir, mas também a gente tem que saber quais são as técnicas utilizadas para que a gente possa realizar um projeto de pesquisa, né? Então, é difícil também para gente que não conhece quais são as classificações de um projeto de pesquisa, para que a gente possa fazer essa realização desse processo. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o conteúdo que ficou para a nossa terceira unidade. Eu dividi em dois blocos. O da nossa segunda unidade nós trabalhamos em relação aos métodos, e hoje nós vamos trabalhar em relação às classificações que a gente utiliza para o projeto de pesquisa. Então, a gente tem praticamente 4 elementos fundamentais para serem apresentados nos projetos de pesquisa. Quais são eles? A gente vai analisar o nosso projeto, executar nosso projeto de pesquisa de acordo com a sua natureza. Nós vamos também olhar o ponto de vista da forma da abordagem do problema, porque quais são os passos fundamentais para a gente realizar um projeto de pesquisa? Primeiro, a gente tem que ter um problema para investigar. Depois que a gente tem esse problema para investigar, a gente tem que saber quais são os objetivos que eu tenho para ser atingidos com o meu projeto de pesquisa. E também quais serão os procedimentos que nós vamos utilizar. Então, eu vou fazer minha pesquisa de acordo a esses pontos que eu vou apresentar na minha metodologia do trabalho do projeto de pesquisa. Então, eu venho faço aquela introdução, justificando o porquê daquele projeto de pesquisa. Depois que eu faço minha introdução, venho para a fundamentação teórica, que aí a gente apresenta um pouco que a gente já conhece sobre o nosso objeto de pesquisa. Depois eu vou para o próximo passo do projeto, que é a metodologia. Depois da metodologia, eu vou apresentar também como vai ser executado, qual o cronograma que eu tenho para executar esse projeto de pesquisa. Mas aí é fundamental que na minha metodologia eu deixe alguns pontos bem claros para que a pessoa que for fazer a leitura do meu material, e até para que eu, enquanto pesquisadora, posso nortear meu trabalho de pesquisa. Então, o primeiro ponto é o quê? Qual a natureza do meu trabalho? Depois eu vou ver qual o tipo de abordagem que eu vou fazer de acordo ao problema de pesquisa. Depois eu vou ver como que eu classifiquei de acordo aos meus objetivos. E por último, quais serão os procedimentos técnicos que eu vou utilizar para que minha pesquisa seja realizada. A partir daí, eu trago para vocês qual a natureza da pesquisa. O projeto de pesquisa ele pode ser uma pesquisa básica e uma pesquisa aplicada. E aí eu sintetizo para vocês. Quando a gente fala de uma pesquisa básica,
Em alguns textos vocês vão utilizar quanto à natureza do nosso projeto de pesquisa, ele é de caráter fundamental, ou então ele é de caráter básico. São os termos que a gente encontra. Em alguns livros ele é conceituado como básico, que é a mesma coisa que fundamental, e em alguns eles são aplicada ou tecnológico, certo? Então temos essa variação. Aí, quando eu falo a respeito, a minha pesquisa ela é de cunho fundamental. O que significa isso? Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista, sem finalidade imediata. Então, envolve verdades e interesses universais. Os conhecimentos são utilizados em pesquisas aplicadas ou tecnológicas, ou seja, é a primeira vez que eu vou estar discutindo aquele assunto ali. Então, minha pesquisa, eu não estou visando um experimento ou algo dessa natureza. Primeiro, eu quero produzir o conhecimento teórico, o conhecimento básico, para depois eu fazer desse conhecimento que eu produzi aqui, utilizar nas pesquisas que são conhecidas como aplicadas ou tecnológica. Aí, quando eu falo de uma pesquisa aplicada, é aquela que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos a uma solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. Aí eu vou fazer um estudo de caso, eu vou utilizar uma pesquisa aplicada, envolve um interesse local, um conhecimento específico. Eu vou fazer, eu quero saber, dentro daquela loja ali, vamos escolher uma loja que tem aqui na cidade, eu quero saber qual a perspectiva dela em relação aos seus clientes, como está sendo o atendimento dos funcionários daquela loja em relação aos clientes. Então, é um interesse local que eu quero saber como isso acontece. Aí eu vou para outro ponto. Eu já quero saber, de acordo com a abordagem da minha pesquisa, ela é o quê? Ela é uma pesquisa quantitativa ou ela é uma pesquisa qualitativa? Ou ela é quanti-qualitativa, que também pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, o que é uma pesquisa quantitativa? É algo que a gente vai estar dando uma resposta ao nosso problema baseado em uma quantidade que a gente pode trazer em números as opiniões e as informações de um determinado local, classificando. Vocês já observaram que muitas vezes quando a gente vai, quer ver uma coisa? Nós estamos perto aí, eleição, que a gente participa daquelas pesquisas que pergunta, você vota em tal candidato ou tal candidato? Qual o seu candidato? Então, isso aí vai sair o quê? Um resultado para a gente saber qual é o candidato que está mais à frente, de acordo a uma porcentagem que é retirada ali da cidade para se fazer essa pesquisa. Então, essa pesquisa vai sair um resultado o quê? Quantitativo. É a mesma coisa em que eu quero saber se a escola daqui, modelo, o que os egressos da escola modelo acham a respeito desse colégio. E aí eu coloco 5 questões, dessas 5 questões, boa, regular, ruim, regular, boa, ótimo ou muito boa. Então, eu estou quantificando também essas respostas de acordo a esses alunos egressos. Observe que a gente vai fazendo uma quantificação. A gente vai trabalhar com porcentagens, com números. E aí a gente pode ver
que aí vai dar um resultado para a gente, um coeficiente para a gente estar analisando o resultado. De acordo a um contingente de 50 egressos que nós entrevistamos do Colégio Modelo, vamos dizer que 80% disseram que o Colégio Modelo é de boa qualidade. Então, eu quantifiquei e dei o resultado de uma pesquisa e traduzi essas opiniões por meio de um dado estatístico, que foi um levantamento que eu fiz, que pode ser por meio de uma entrevista, pode ser por meio de um formulário, que a gente vai ver o que significa cada um desses mais adiante. Então, quando eu venho falando que é uma pesquisa qualitativa, é aquela que a gente vai considerar que é uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e o mundo da subjetividade do sujeito, que não podem ser traduzidos em números. Então, eu trago para vocês, eu quero identificar, refletir sobre os aspectos que contribuem para a evasão nas escolas da EJA. Pronto, aí eu quero saber, quero elencar quais são esses aspectos que eu fui lá a campo, entrevistei professores, entrevistei um grupo de alunos, que eles apresentam quais são as dificuldades, o que desmotiva para estar ali todas as noites. E aí eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com os conceitos, com as subjetividades que me são apresentadas. E com base nessas subjetividades, eu vou Boa noite, fazer... professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Vou fazer uma reflexão sobre isso, utilizando também dos autores que eu venho fazendo minha fundamentação teórica, que vem me dar embasamento para responder minhas questões. Então, isso é o quê? De acordo ao meu problema, eu posso fazer uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa. E aí a gente vai seguindo do ponto de vista dos objetivos. Se vocês baixarem, pegarem o Google e escolher assim, objetivos que se utiliza no projeto de pesquisa, aí vai aparecer uma relação para vocês dos objetivos que são utilizados como exploratório, como descritivo e como explicativo. Então, dependendo do objetivo do verbo que você pega ali, para iniciar seu objetivo, vai dizer se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa descritiva ou se é explicativa. Então, a exploratória é quando algo me proporciona, o que eu vou estar pesquisando vai me proporcionar conhecimento. Então, visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vista a torná-lo explícito ou construir hipóteses a respeito do meu objeto de pesquisa. Então, ele vai me proporcionar o conhecimento, ela é exploratória. Descritiva, a própria palavra já vem dizendo, visa descrever. Aí eu quero fazer um estudo de caso, que eu quero compreender como acontece a questão, como você é trabalhada a questão das pessoas que têm espectro autista, né, no ensino fundamental. Aí eu vou descrever, vou escolher o estudo de caso, porque na escola Dois Corações, fictício, lógico o nome, Dois Corações, tem um aluno lá, beleza, que a escola autorizou eu estar fazendo a observação com ele, e a família também me autorizou fazer a observação. Aí eu passo aí lá para a escola.
acompanhar o professor para fazer minha pesquisa. E aí eu vou descrevendo o discente ao adentrar a escola, percebo que acontece isso, de acordo aos autores que fala sobre o espectro autista, isso reflete esse comportamento é reflexo de tais aspectos que a criança vivencia. Então, isso é o que? Eu vou estar descrevendo as características de uma população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. Então, meu objeto de pesquisa é o espectro autista, que eu tenho uma criança e eu vou analisar, vou descrever as variáveis que essa criança vivencia nessa escola. Quais são essas variáveis? O que o estimula, o que deixa ele nervoso, o que o acalma, como que acontece o processo de ensino-aprendizagem, como é o comportamento do professor em relação a essa criança. Então, isso é o que eu vou estar descrevendo o que acontece ali. Então, de acordo aos meus objetivos, minha pesquisa é o que? Descritiva. Como nós estávamos no início da aula, que não foi gravada, a gente estava num bate-papo apenas, uma colega de vocês questionou, professora, e se não tiver esses elementos? Vocês podem colocar. No projeto analisado, de acordo com a atividade proposta pela professora, no projeto analisado, sentimos a falta da descrição de que tipo de objetivos são utilizados. De acordo com as nossas experiências, identificamos que essa pesquisa, de acordo aos seus objetivos, pode ser classificada como descritiva. Pronto. Vocês responderam, vocês podem fazer a identificação do que está faltando e também responder se vocês se sentem seguros para isso, ou podem estar só elencando a questão das classificações necessárias aí. Quais são essas classificações? Vocês vão observar se o trabalho tem o quê? A classificação da pesquisa de acordo com a natureza, a abordagem do problema, de acordo aos objetivos e aos procedimentos técnicos. Então, vocês vão analisar esses 4 pontos se tem nos projetos de pesquisa que vocês pegaram. Ah, professora, eu não peguei um projeto de pesquisa. Eu peguei um artigo que teve como base uma pesquisa, um projeto de pesquisa. Posso utilizar? Pode. Não tem problema. Ah, professora, peguei o que a gente já fez na disciplina anterior dos seminários, como foi abordado por Anthony em relação ao IPAU. O monitor disse que vocês poderiam utilizar, que ficaria até mais fácil para vocês, que é algo que vocês já estão dominando. Também, beleza, pode ser utilizado, mas que vocês identifiquem esses elementos, certo? Vamos adiante. Aí, partindo daqui, vamos para a explicativa. Visa identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Tipo, na descritiva você vai descrever se identificamos que o aluno fica inquieto no decorrer de toda a aula. Mas se você está na explicativa, você vai falar, identificamos que esse aluno fica inquieto durante toda a aula, mas ponderamos que a professora o deixa solto. Então, você vai fazendo suas ponderações, vai explicando quais as razões daquele comportamento do aluno. Então, você aprofunda, querendo dizer o porquê. Você não vai ficar só na base descritiva. Você vai além disso. Além de você descrever, você vai explicar por que esse fenômeno acontece. Por que isso acontece? Então, aí você já caminha mais, faz aquele aprofundamento mesmo do conhecimento que você tem a partir dali.
E aí, nós vamos para os procedimentos técnicos. Quais são esses procedimentos técnicos? Existem vários procedimentos, tanto que eu passei para vocês 2 textos, porque em um tem mais do que o outro, né? Em relação a esses procedimentos técnicos. De acordo ao procedimento técnico, minha pesquisa é bibliográfica. O que significa isso? Significa que meu objetivo está respaldado apenas no conhecimento já produzido por outros teóricos e que eu vou estar aprofundando o meu conhecimento a partir daquele material que foi publicado e reconhecido cientificamente. Que aí vai ser o quê? Vai ser por meio dos livros, dos periódicos, dos artigos, de resultados de dissertações, de tese, desses materiais que eu vou estar conseguindo ou fazendo um levantamento para que eu possa estar pesquisando. Então vai ser... E aí você perguntou, professora, mas toda pesquisa não é bibliográfica, não? Aí é que tá. Você faz esse levantamento bibliográfico nas outras, também faz. Mas quando você não parte para outra definição, fica só num conhecimento produzido por outros autores, sem dar seguimento a outro tipo de pesquisa, ele é característico como uma pesquisa bibliográfica. Ah, eu posso colocar bibliográfico documental? Não, você fez o levantamento bibliográfico, depois foi para um documental. Então, todas as pesquisas vão ter o levantamento bibliográfico. Todas elas vão ter. Aí você vai para a pesquisa. Ah, não, eu peguei esse material que estava aqui e vi que o autor desse projeto escolheu trabalhar com o PPP da escola. Ele fez um levantamento sobre os aspectos que são abordados dentro da escola, tendo como base o projeto político-pedagógico. Isso é o quê? Isso é uma pesquisa documental. Eu fui para a escola e fui analisar um material que foi produzido lá e estou fazendo um estudo a respeito dele. Então, aí eu estou trazendo um documento para poder fazer a leitura dele e fazer as considerações a respeito dele. Ah, não, eu vi que depois essa pesquisa é experimental. Quando que essa pesquisa pode ser classificada como experimental? Quando se determina um objeto de estudo, seleciona-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, define-se a forma de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Então, a gente vai ver que essa questão da pesquisa experimental vai ser com base nas observações que vocês vão fazer a respeito do tipo. Eu pego como se a gente não faz aquelas experiências do feijão. Eu creio que todo mundo na educação infantil já plantou no algodão, né? Aí eu vou fazer ali uma pesquisa, vou pegar eu vou colocar o feijão no algodão e a outra eu vou colocar o feijão na terra. E vou levantar as variáveis em relação. Qual vai desenvolver mais rápido? A do feijão plantado no algodão ou a do feijão na terra? Então, isso é o quê? Eu estou fazendo experimentos em relação do que pode dar certo, do que pode dar errado e quais são as variáveis, qual é a que nasce primeiro, é a questão dessas variáveis em relação de como eu posso estar executando a plantação desse feijão.
Depois a gente vai para a pesquisa de levantamento. Quando que uma pesquisa é de levantamento? Essa pesquisa de levantamento é quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. O que é uma pesquisa de levantamento? Eu vou para a escola e vou analisar, fazer um levantamento nas escolas de... Lá vai eu com política de novo. Não quero mexer em política, mas acaba mexendo. Eu quero analisar como está sendo a gestão do atual secretária de educação, que eu não sei qual é a do município de vocês. Aí eu pego as escolas municipais e vou fazer um levantamento a respeito disso. A opinião direta da pessoa a respeito disso. Aí eu vou ter o quê? Vou ter as respostas ali, eu vou ter que analisar essas respostas. Eu fiz um levantamento sobre determinado assunto. E aí, dando continuidade também aos procedimentos técnicos, a gente tem os que são mais utilizados, né? Que é o estudo de caso aí, que envolve um estudo aprofundado de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Como eu falei para vocês, eu vou na escola e vou escolher uma turma, para que essa turma eu possa identificar como que as crianças que têm dificuldade de aprendizagem estão sendo trabalhadas pelos professores, como que está sendo executada essa atividade. Então, eu vou desenvolver o estudo por escolher um objeto de pesquisa para estar lá com ele diariamente, me aprofundando meus conhecimentos, para que esse resultado seja amplo em relação ao conhecimento que eu vou adquirir daquele ambiente. É igual o exemplo que a gente pode chegar lá com uma criança autista e vou analisar os comportamentos daquela criança autista. Então, a gente vai pegar um objeto e aprofundar sobre aquele objeto de pesquisa. E aí, a gente tem outro tipo de pesquisa, que é a pesquisação. Quando é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de um modo cooperativo ou participativo. Ou seja, a pesquisação é aquela que eu vou estudar um determinado fato, mas para que eu possa estudar aquele determinado fato, eu vou aplicar algum procedimento para ver o resultado desse procedimento. Quer ver uma coisa? Eu quero saber qual a influência que tem as histórias infantis nas escolas, quando a gente utiliza os fantoches para trabalhar. Aí o que eu vou fazer? A pesquisação, vou lá dizer como ocorrem as histórias e tal, aí eu vou fazer a aplicação, vou chegar lá com os participantes, né, com o professor, com quem estiver lá, para poder aplicar esse fantoche, para a gente ver quais são os resultados que vai ter sobre essa participação, essa pesquisação, como acontece. Quando é participante, é quando todos estão integrados, todos os membros estão envolvidos, né, nessa investigação. Para diferenciar um pouco aí a pesquisação e a participante. A pesquisação vai ser com fantoche, eu vou observar quando o professor apresenta uma história infantil com fantoche e quando ele apresenta assim um fantoche. Na participante, eu posso estar executando também essa ação.
eu posso trabalhar com os fantoches aplicando a pesquisa em si. Então, a gente já tem uma diferença a respeito de quando eu sou participante e de quando ocorre só a pesquisação. Eu vou olhar o resultado dos fenômenos acontecendo, né? E aí, a gente vem para as técnicas de coleta de dados. Quando vocês utilizam uma pesquisa de campo, um estudo de caso, um levantamento, quando vocês colocam a pesquisa, a pesquisação, a participante, vocês vão escolher as técnicas de coleta de dados. Dentro dessas técnicas de coleta de dados, as que a gente mais utiliza é a observação, a entrevista e o questionário, né? Tem uns que utilizam também tipo um formulário, né? Que tem uma variação aí em relação à quantidade de questões, essas coisas. Então, se são técnicas de coleta de dados, quando que elas são aplicadas? A observação, geralmente, as pessoas geralmente colocam assim: desenvolvi uma pesquisa qualitativa, fomos em uma pesquisa de campo e tal, aí fala, eu fiz observação. Aí fez observação no seu trabalho, no relatório da sua pesquisa, não coloca nada que observou. Não coloca nada, ou então coloca um aspecto ou outro. A observação caracteriza-se quando você faz uma descrição técnica mesmo da coleta de dados que você teve, que você traz mesmo. Professora, Oi. a observação é como se estivesse no presencial? Isso. Tipo, você escolheu trabalhar, vamos voltar para a criança autista. Você escolheu para trabalhar com a criança autista. Aí você chega na escola, vai descrever. No primeiro dia, observe bem, e você não vai dar informações soltas só da criança, como você faz elencando nas outras, as variáveis que influenciaram no comportamento. Na observação, você vai descrever o percurso que você fez. Aí, no primeiro dia de observação, ao adentrarmos a escola, observamos que as carteiras estavam enfileiradas, e aí a questão dessas carteiras enfileiradas foi para que o aluno não se distraísse no decorrer das... Então, isso é uma descrição da observação que você fez, que você vai pontuando o trabalho realizado. Um Entendeu? relatório do trabalho. Hã? Não ouvi. Um relatório do trabalho, por exemplo. Isso, Você vai isso. relatar aquilo que foi observado. Então é Entendi. uma questão mais aprofundada, que você vai descrevendo o que foi realmente observado ali. Não adianta você dizer que fez a observação e não utilizar o que você detectou nessas observações, mas sim pontuar algumas questões que foi importante para você das variáveis que você levantou sobre o seu objeto de estudo. Aí a gente vê, a observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utilizar os sentidos da obtenção de determinados aspectos da realidade. Então, o que aconteceu ali naquela sala de aula? Eu vou estar descrevendo. Observamos durante os 2 meses de observação que fizemos. Quando a gente fala assim, tipo, 2 meses de observação, não quer dizer que você foi todos os dias lá, não. Durante esses 2 meses de observação, percebemos que no decorrer o aluno com espectro autista estava ficando mais calmo em sala de aula, as atividades estavam sendo mais de acordo às dificuldades que ele possuía, um trabalho mais centrado. Vocês podem colocar
Vamos supor que no início não tinha a pessoa que ficava com ele lá, acompanhando ele em sala de aula, mas que no final de suas observações já tinha aquela pessoa e que contribuiu significativamente para a questão da concentração do aluno, do trabalho, mais dirigido em relação às suas dificuldades em sala de aula. Então, isso é você relatando o que você observou da realidade. Não é só você fazer uma pontuação, é você descrever mesmo o que foi observado durante o tempo que você teve lá. Então, não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar os fatos e as ferramentas que se deseja estudar. A observação também ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam o seu comportamento. Então, a gente vai ver o quanto que essa observação ajuda. Uma coisa é eu querer saber, outra coisa que a observação é boa também, tipo, eu pergunto para a professora se ela tem um costume de fazer os recreios dirigidos, ou então quando ela está aplicando alguma atividade com essas crianças, tipo manusear os livros de história, assistir um desenho animado, se todas essas atividades são orientadas. Aí o professor vai e responde para vocês: não, eu pego os livros, conto as historinhas, tudo para ele. Toda sexta-feira eu faço uma atividade dessa forma, que eu faço a leitura de um livrinho de história para eles, apresento um filme e tal. Aí você fez a entrevista e o professor lhe respondeu isso. Aí você vai para a sala observar. Olha a importância da observação. Apesar da professora ter dito que as atividades recreativas ela acompanha e também participa fazendo a leitura das histórias infantis e dos filmes apresentados, observamos que no decorrer dos 2 meses que acompanhamos as atividades recreativas da sexta-feira, os alunos não têm essa atividade dirigida como apresentada pela professora. Ela apenas apresenta os livros de história e cada aluno vai lá, pega seu livro de história e faz a leitura. Como que você chegou a esse conhecimento? Por meio da observação que você foi lá e fez. Então, a observação também ajuda você a identificar, a obter provas a respeito daquele objeto de estudo de vocês. Então, é como se o professor tivesse dito uma coisa, mas o seu comportamento em sala de aula difere daquilo que é apresentado. Entenderam? Então, a observação ajuda muito para a gente fazer essas articulações e ter o maior aprofundamento e identificar as provas a respeito daquele nosso objeto de estudo. E aí, quais são os tipos da observação? A observação ela pode ser não estruturada, estruturada. Quando é não estruturada? Quando a gente chega lá, observa tudo o que está acontecendo, a gente não tem um planejamento fixo do que a gente quer realmente observar. A gente vai lá e vai registrando tudo o que acontece, certo? Vou lá fazendo as ocorrências, o que eu vou observando em sala de aula. Mas nós temos a observação que é estruturada. Quando ela é estruturada? É quando se realiza em condições controladas para se responder a propósitos. Ou seja, eu quero ir lá, vou elencar aqui no meu caderno ou na minha ficha, na minha ficha aqui, o que eu quero observar.
em sala de aula. Então, meu objeto são como são executadas as atividades, as sequências didáticas do professor. Então, eu vou lá, eu vou observar só as sequências didáticas. Eu não estou nem aí se um aluno fez isso, se fez aquilo outro lá, mas eu quero ver o meu roteiro é de saber se tem um objetivo específico apresentado, se aquela sequência didática está de acordo à faixa etária desse aluno. Então, eu vou bem específico no meu roteiro do que eu vou olhar. Então, essa é uma observação que estruturada, certo? E aí, a gente vai para as entrevistas. As entrevistas, elas podem... a gente vai ver que é importante, tanto a observação como a entrevista, elas são importantes, certo? Principalmente quando a gente pega uma para contrapor a outra. Ou seja, quando a gente pega para ver se as variáveis que são apresentadas de acordo ao nosso problema e objeto de pesquisa, se as variáveis que eu tenho ali apresentadas pelo professor acontecem realmente. Então, o que vai me dar essa credibilidade se acontece realmente? É a observação. Então, é um encontro entre duas pessoas a fim de uma delas obter informações a respeito de um determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. Aí você vai ver de que forma que você vai transcrever a entrevista, né? Se você vai transcrevê-la ou se você vai gravar, você gravando vai ter que transcrever depois. E o importante é que você não perca também as nuances dessa entrevista. E tem uma grande diferença entre a entrevista e o questionário. A entrevista, a gente fica atenta a todas as reações que a pessoa pode ter de acordo ao que a gente vai questionando. Já quando a gente apresenta o questionário, a pessoa, você não vai estar cara a cara com a pessoa em uma conversação. Ela vai lhe responder, vai dar as respostas daquele questionário para você, devolver para você. Então, perde essa questão de você estar olhando as variáveis que aquilo ali pode acontecer. Poxa, perguntei à professora se ela gosta de trabalhar com as crianças com deficiência. Ela fez uma cara assim, única. Aí você já vai observando as coisas. Dá esse retorno para você, né? Sobre os aspectos que você pode estar olhando das variáveis que são apresentadas nas entrevistas. Quais são os tipos de entrevista? Pode ser estruturada, não estruturada ou painel. Tem umas que falam que são semi-estruturadas. Então, o que é estruturada? É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido. Olha, professora, eu estou desenvolvendo um trabalho aqui a respeito das práticas pedagógicas e eu tenho essa entrevista para fazer com a senhora. São 5 questões para que eu possa estar fazendo com a senhora. E você pode mostrar para a professora que você vai estar, o professor que você vai estar entrevistando, para que ele possa ter conhecimento das questões previamente, para vocês fazerem, então, seguir esse roteiro dessa entrevista estruturada. Não estruturada, o entrevistado tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. Quer ver? Quando você vai trabalhar a história de vida. A história de vida é praticamente essa não estruturada. Você senta com a pessoa e vai fazer o quê? O relato de vida dela. Aí eu quero saber as dificuldades que as pessoas que vêm de situação de cárcere para serem integradas na sociedade, para serem integradas nas escolas.
vamos supor, a mulher tenha sido presa, o homem tenha sido preso, e eu quero saber, depois disso, ele teve vontade de voltar a estudar, depois de inserido na sociedade novamente, ele teve vontade de voltar a estudar, e aí eu quero entrevistar como que essas pessoas são recebidas, do ponto de vista dela, como que elas são recebidas nas escolas, tanto pelo professor como pelos colegas. E aí eu passo a sentar com ele ou com ela e faço uma entrevista não estruturada. Ela vai fazer uma história de vida dela. O que aconteceu, por que foi preso, quais as dificuldades que está encontrando de inserção naquele ambiente, tal, tal, tal. Então, vai discorrendo sobre sua vida. Minha tese de doutorado, eu fiz entrevista, eu analisei a questão da mulher. Estava discutindo, minha discussão foi sobre gênero, relação de gênero, e da inserção da mulher no mercado de trabalho em profissões consideradas como um campo para que homens executassem essas atividades. Então, eu selecionei 5 advogadas para serem entrevistadas, porque nós sabemos o que? Em relação à nossa sociedade, desde os antigos, desde o nosso descobrimento e tal, a gente tem como 3 profissões imperiais, que foi doutor, advogado e engenheiro. Então, são consideradas, até hoje a gente vê que é difícil ver uma mulher que trabalha direito penal. Então, eu fui entrevistar essas mulheres e saber como era a inserção delas em um mercado de trabalho que muitas vezes só é reconhecido como espaços para serem adentrados por homem. Até mesmo que disse mulher é o sexo frágil, né? Tem aqueles dizeres. Então, como é que ela vai estar de frente a um juiz defendendo um caso em que o cara assassinou o outro, ou então a mulher foi vítima de latrocínio, de disso e daquilo outro, e ela tá lá defendendo um homem que causou isso. Então, essas questões. Aí a gente vê o quê? A gente vê que isso, eu fiz a entrevista com elas e a entrevista não foi estruturada, porque elas foram contando as experiências delas. Elas foram relatando os aspectos mais relevantes, desde a sua formação na graduação até adentrar também o mercado de trabalho, as dificuldades que enfrentavam em sala de aula, as críticas pelos professores. Então, tudo isso elas foram relatando na entrevista que eu fiz com ela. Mas eu não fui com um roteiro pré-estabelecido, não. Deixei elas à vontade para estarem contando suas histórias. E por último, eu apresentei o painel para vocês, que consiste na repetição de perguntas, de tempos em tempos. As mesmas pessoas, a fim de estudar a evolução nas opiniões em períodos curtos. Ou seja, eu cheguei lá, fiz 2, 3 perguntas para aquele grupo de pessoas. Aí depois de uns 2, 3, 4 meses depois, fiz a mesma pergunta. Teve variação? Continuam da mesma forma? Continuam pensando do mesmo jeito? Então, isso é o quê? Um painel. Vou fazer comparação. O antes e o tempo depois. De tempos em tempos, eu faço questionamento para ver se teve variação em relação ao nosso objeto. E aí, temos o questionário. É um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. É aquela que vocês já devem até ter participado, vocês que estão nas escolas aí vai lá um aluno da graduação terminando seu TCC, um aluno do mestrado, do doutorado,
dá aquele questionário para que você responda e depois de 2, 3, 4, 5 dias, marca ali para passar e recolher esse questionário com você. Aí, qual o cuidado que a gente deve tomar em relação a esse questionário? A gente deve conhecer sobre o assunto que a gente vai estar elencando ali as questões. O cuidado na seleção de questões. Muitas vezes eu pergunto uma coisa, 2, 3 questões depois eu estou perguntando a mesma coisa utilizando outras palavras. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Também temos que tomar cuidado com a extensão. É questionário, vou colocar lá logo lá umas 15 questões para ele responder, eu vou pegar só depois mesmo. Para quê? A exaustão, a pessoa vai pegar aquilo ali, vixe, eu tenho que responder tudo isso, é? Aí a gente tem que colocar também as codificações para facilitar a tabulação de dados. Quais são os códigos que a gente vai utilizar nessa tabulação para facilitar que a gente analise esses questionários. A indicação da entidade organizadora, tipo, vocês vão fazer o TCC de vocês vão colocar lá no questionário, realizado com o objetivo de responder a tal questão, tal. Vocês vão colocar também naquele formulário qual o seu objetivo, vai colocar qual a instituição que você faz parte e também qual o curso, as informações básicas que ali é necessário para que a pessoa tenha conhecimento para que você está fazendo esse questionário, por que ele vai responder esse questionário. Então é necessário que tenha essa informação, né? E também acompanhado por instruções. Então, as questões de vocês têm que ser muito claras para que a pessoa vai responder sozinha, ela saiba como responder cada uma dessas questões, né? E a boa apresentação estética, que aí é a questão da formatação, tamanho da letra. Poxa, eu quero que caiba tudo em uma folha só. Aí você coloca aquela fonte bem pequenininha, que uma pessoa que não tenha dificuldade visual não vai ter condições de responder. Imagine quem tem. Então tem que tomar esses cuidados, né? Quais são os tipos de questionários que a gente pode ter? Pode ser aberta, questões abertas. O que são as questões abertas? Essas questões abertas são aquelas que permitem ao informante responder livremente, usando sua linguagem própria e emitir suas opiniões, né? Desculpa. Mas temos algumas questões necessárias de observarmos, que é inconveniente em relação a essas questões abertas. Dificulta a resposta ao próprio informante, que deverá redigi-la. Então, quanto mais a gente faz questões abertas, mais dificuldade aquela pessoa vai ter para poder escrever. Às vezes, como você deu questionário para ele responder em casa, aí eu tô com tanta preguiça de responder essa questão, deixa eu procurar aqui na internet e dar aquela resposta da internet, copiada de internet. O processo de tabulação é mais difícil quando as questões são abertas, não tem como você tabular, ou até mesmo você tenta tabular ali, mas você vai ter muita dificuldade. O tratamento estético e a interpretação também é mais complicada, porque você pode perguntar sobre um determinado fato que acontece nas salas de aula e cada um responder de forma diferente. E aí você vai ter que fazer essa interpretação dos dados. E aí torna-se o quê? Análise mais difícil, mais cansativa e demorada para você, né? Isso em relação aos contratempos que a gente tem em relação quando a gente escolhe fazer um questionário
com questões abertas. Aí nós temos as questões fechadas. São aquelas que o informante escolhe uma resposta entre duas opções ou mais. Esse tipo de pergunta, embora seja mais restrita, a liberdade de respostas vai facilitar seu trabalho enquanto pesquisador para fazer a tabulação desses dados, pois só vai ter questões ali fechadas, objetivas. Tipo, você dá a opção A ou B, A, B ou C. Então tem que ser uma dessas três. Se o professor foi lá, ou o aluno, vocês estão fazendo com os alunos responderam a resposta, a maioria dos alunos respondeu a resposta A, uma porcentagem pequena A, B, outra porcentagem menor ainda, C, você vai analisar aquelas três vertentes ali. Então, não vai ter mais variações do que a que você já propôs a fazer análise. E quando a questão é aberta, eu tenho 30 pessoas respondendo. Eu vou ter 30 formas, buscar 30 formas para tabular aqueles dados que foram apresentados. Em vez de ter só 3 vertentes para as quais eu me propus a pesquisar e analisar, eu vou ter bem mais do que 3 vertentes só. Eu vou ter que analisar 30 e vou ter que tentar encaixar naquilo que eu acho que eu tenho condições de fazer análise. Então é mais complicado. Quando a gente fala assim, múltipla escolha, é aquele que você apresenta também as questões fechadas, que a pessoa vai ter que marcar também, mas ele pode escolher mais de uma opção, tipo, quais as ferramentas que o professor utiliza em sala de aula que você mais gosta? Aí reportagem, televisão, internet, tal. Aí você vai lá, o aluno que você está trabalhando vai lá e marca 3, 4 respostas que você deu liberdade para ele fazer isso. Então, você vai analisar as respostas que foram de múltiplas escolhas que você deu ali para aquele grupo que você está pesquisando. Então, é uma técnica de escolha múltipla, é facilmente tabulável também e proporciona uma exploração em profundidade quase tão boa quanto as perguntas abertas. Mas você vai saber em que terreno você está pisando. A combinação de respostas múltiplas com as respostas abertas possibilita mais informações sobre o assunto sem prejudicar a tabulação. Então, aí você pergunta para o professor sobre a prática pedagógica dele. Em seguida, aí ele vai dizer como é a prática pedagógica, como ele fomenta as sequências didáticas, tal, na questão aberta. Aí você coloca ali, uma de múltipla escolha. Das ferramentas abaixo, quais são as mais utilizadas? Aí ele tem lá 10 opções. Dessas 10 opções, ele escolhe 3. Aí você vai tabular, você tem por onde tabular esses dados. Então, o casamento entre as questões fechadas e as questões abertas e a múltipla escolha pode ser feita. Você pode colocar em um questionário tanto as questões abertas como as questões fechadas e a de múltipla escolha? Pode. Tranquilo, não tem problema. Vocês podem colocar. Eu posso ter como opção uma única? Também pode. Você que vai escolher como que você vai tabular os seus dados. Então, no questionário você pode utilizar todos esses 3 tipos
de questionário. E aí, agora, eu deixo aí, aqui são as sugestões de leitura, né? Além do material que vocês utilizaram, para que vocês possam aprofundar também, que foi o que eu utilizei aqui para o nosso trabalho. Eu abro agora para vocês, para aqueles que tiverem algum questionamento para fazer, que eu vou estar respondendo. Lembrando que esse material todo vai estar à disposição de vocês, certo? Assim que a gente... Até amanhã eu vou estar distribuindo para vocês na parte final, no nosso último módulo aí, tanto vídeo, como vou estar disponibilizando também esse material finalizado. Vocês viram que eu não coloquei, né, nosso último webinário, porque eu ainda queria concluir essa parte para estar disponibilizando para vocês. Fica mais redondinho todo o material. Professora, Professora, esse material é para uma entrevista no final da unidade? oi? Esse material que você está passando é para algum trabalho no final da unidade? Não, isso aqui vai ser no final do seu TCC, que aí você vai ver qual o tipo. Você vai fazer seu projeto de pesquisa lá para o 5º semestre, O certo? estágio, não é isso? Hã? O estágio, né? Eu acho que vocês terão TCC. Pela matriz que eu observei, vocês têm E TCC. estágio. Estágio também. Mas aí só o Hermeson mesmo, que é o coordenador do curso, para dizer como que elas vão acontecer. Mas o TCC, a gente vai estar... Vocês estão observando aí que eu estou apresentando todos os passos de um projeto de pesquisa. Porque futuramente a gente vai estar elaborando. Então, vou estar aprofundando com vocês. Aqui hoje é para que vocês possam ter conhecimento, ter uma dimensão do que é um projeto de pesquisa. Até mesmo porque muitas vezes acontece o quê? Existe aqueles projetos que outras disciplinas vão solicitar para vocês. Em relação à disciplina, vamos supor, vocês estão fazendo arte e ludicidade. Aí o professor pede lá um projeto de pesquisa envolvendo arte e ludicidade. Vocês vão ter que saber quais são todos os elementos para poder fazer o projeto em cima disso, entendeu? Então, hoje eu estou apresentando para vocês já cada uma dessas perspectivas que a gente vai estar aprofundando futuramente para que vocês possam estar fazendo os projetos de vocês. Professora, explica para mim, aí eu entrei um pouco atrasada, eu fiquei meio perdida, o que é para fazer, qual é o trabalho que é para fazer nesse módulo 3? Tem 2 aí, explica para a gente, hein? Abre os módulos aí para ficar mais fácil para a gente entender, que eu estou meio perdida. Certo, já está aberto aqui. Vocês estão visualizando? Não. Ainda está no conteúdo que a senhora estava explicando. Espera aí, deixa eu parar de apresentar um para apresentar o outro. Deixa eu mudar a apresentação aqui. Pronto? Pronto. Vocês têm que me dar o retorno, que eu já perdi a tela aqui, viu? Só isso na nossa de apresentação. Bem, esse aqui foi o último que a gente fez em relação ao nosso segundo módulo. Vocês vão ver que o questionário está logo aqui, o vídeo está logo aqui abaixo, ó. Em relação à atividade. Esse foi o fórum. E vamos para a terceira unidade aqui. Na terceira unidade, eu peço para que vocês peguem um projeto de pesquisa que vocês já tenham feito ou que esteja em andamento.
ou até mesmo um que vocês têm um conhecimento que foi aplicado na escola de vocês e vocês vão identificar o tipo de abordagem que é utilizado. Vocês lembram que lá eu mostrei para vocês qual é a natureza, quanto à natureza, quanto aos procedimentos. Então, vocês vão estar respondendo o que eu apresentei para vocês logo nesse quadro que nós iniciamos a nossa aula de hoje, que são os elementos e que elabora a sua metodologia. Então, você vai dizer o quê? Aí eu venho aqui. Vocês vão pegar esse projeto de pesquisa, como Anthony sugeriu aí para vocês, de Piauí, o que vocês executaram já no seminário de vocês. Vão dizer, esse projeto X, qual é o título dele? Se caracteriza porque ele é um estudo de caso, pois o autor tem como objetivo isso, para investigar o problema tal, a partir de tal, e caracterizar o tipo de abordagem que é apresentado. Aí você vai para aquele quadro que eu passei para vocês, que é bem claro, você pode ver que é bem claro para vocês. Vocês vão ter que apresentar aqui, deixa eu abrir aqui para vocês novamente. Vocês vão ter que apresentar para mim esses 4 elementos que eu pedi para vocês. Quais são esses 4 elementos que eu pedi para vocês do projeto de pesquisa? Vocês vão dizer, do ponto de vista de sua natureza, vocês vão dizer do ponto de vista da abordagem do problema, do ponto de vista dos objetivos e dos procedimentos técnicos. Então, quanto à natureza do projeto de pesquisa que vocês estão fazendo aí, análise, ele é básica ou fundamental ou é aplicada e tecnológica? Então, eu vou dizer quanto à natureza. Quanto à natureza do projeto de pesquisa, identificamos que consta de uma pesquisa básica devido a isso, aquilo outro. Aí vocês vão, depois disso, e de acordo com a abordagem do problema, percebemos que essa pesquisa é qualitativa, pois ela analisa a dinâmica do que acontece entre o mundo real e o sujeito de tal e tal forma. Então, vocês vão dizer isso de acordo com esses 4 aspectos que eu peço para vocês. A natureza, quanto ao problema, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. Então, vão avaliar esses 4 aspectos em relação à pesquisa que vocês escolheram, o projeto de pesquisa que vocês escolheram. Eu vou analisar quanto à natureza, vou dizer se ela é básica ou se ela é aplicada. Eu vou analisar quanto ao problema, vou dizer se ela é qualitativa ou quantitativa. Vou analisar quanto aos objetivos, eu vou dizer se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa descritiva, se é uma pesquisa explicativa, e vou falar sobre os procedimentos técnicos. Qual é? É uma pesquisa bibliográfica? É uma pesquisa documental? É experimental? É um levantamento bibliográfico que é feito? O que é feito? É um estudo de caso? É uma pesquisação? É uma pesquisa participante? Então, são esses 4 elementos que eu vou fazer a classificação, de acordo ao projeto que eu utilizei. Aí uma colega de vocês perguntou logo no início da aula, professora, e se eu estiver fazendo lá e, por exemplo, eu sentir falta que não vem dizendo quanto à questão dos objetivos. Não é classificado se ela é exploratória, se ela é descritiva ou se ela é explicativa. Aí eu vou fazer a identificação. Porém, observamos que as autoras, quanto à classificação dos objetivos, não apresenta dados. Porém, percebemos
problemas que consta de uma pesquisa descritiva, porque apresenta tal aspecto. Pronto. É coisa simples. Tanto, se eu não me engano aqui, tem bem claro para vocês que eu pedi foi... Deixa eu voltar aqui. Que eu pedi para vocês foi o quê? Foi uma lauda para a confecção dessa justificativa de vocês, de fazer essa análise. E ainda dei um exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, como que vocês podem começar? Esse projeto é tal. Então, é coisa simples. É você pegar, fazer a leitura desse último material, ver se na metodologia vocês encontram essas classificações solicitadas. Vou analisar quanto à natureza da pesquisa, vou analisar quanto ao problema da pesquisa, vou analisar quanto aos objetivos e vou analisar quanto aos procedimentos técnicos. Pronto, são esses 4 aspectos que você vai estar avaliando. Se consta ou não. E a pessoa, quando está fazendo o projeto de pesquisa, é bem claro, quando apresenta esses pontos, escolhemos fazer uma pesquisa qualitativa devido a isso e isso. Então, é fácil a identificação, quando tem os elementos. O que dificulta é quando não tem, que você tem que fazer a interpretação do que eles quiseram colocar ali. E por que a gente está fazendo esse tipo de atividade, professora? Vocês vão observar que em alguns projetos de pesquisa, esses elementos não são apresentados porque as pessoas não dominam metodologia científica. Daí a necessidade da gente estar frisando essas classificações relacionadas à metodologia do projeto de pesquisa. É necessário que a gente esteja atento à natureza do projeto de pesquisa que nós estamos fazendo. É necessário que a gente esteja abordando os aspectos do ponto de vista em relação aos problemas que nós estamos apresentando. É necessário que a gente esteja atento aos nossos objetivos, para ver se ele é exploratório, descritivo, o que ele é. É necessário também que a gente apresente os procedimentos técnicos. Os procedimentos técnicos, eu estou fazendo um estudo de caso em que eu estou utilizando a entrevista e a observação. Pronto, é uma coisa simples. Vocês vão fazer essa identificação, se tem ou não no projeto que vocês escolheram. Ok? Aí, me pediram para eu ir para o último trabalho. Deixa eu chegar aqui no último trabalho de vocês. Passei aqui a leitura de outro texto, que também vem falando a respeito. E para finalizar, eu peço para vocês um esboço de um projeto de pesquisa. Baseado, isso aqui é em um fórum, gente. A gente vai fazer um fórum aí e é uma tarefa individual. Não é nada complicado. Vocês não vão me trazer um projeto de pesquisa. Vocês vão em um ou dois parágrafos fazer a apresentação do que vocês querem pesquisar. Atualmente, se eu fosse desenvolver meu projeto de TCC e ter que escolher um tema agora, seria tal tema. Por que eu vou trabalhar esse tema? Porque eu tenho curiosidade sobre tal aspecto. Qual seria o meu objetivo central? O meu objetivo central seria perceber como acontecem os planejamentos com os professores que trabalham no campo. Exemplo. Então, esse é meu objetivo. Quais seriam os objetivos específicos? Compreender como Vicenta, professora. Oi. Professora Vicenta, a colega Edilene está com o áudio aberto aí, está dando um eco danado aqui, está atrapalhando a gente ouvir a senhora. Fechou? Pronto. Fechou. Ô, professora, tem como explicar novamente que não deu para escutar por conta do áudio dela? Certo. Então, vamos lá.
vocês vão fazer nesse pequeno, eu não quero um projeto de pesquisa, não. É um esboço. Em 2 parágrafos, 1 ou 2 parágrafos, vocês respondem isso. Professora, hoje eu quero discutir como acontecem os planejamentos. Olha, eu já tenho uma pergunta. Como acontecem os planejamentos em relação aos professores que trabalham nas escolas do campo? Esse já é meu problema. O tema do meu TCC vai ser escolas do campo. Dualidade em relação ao planejamento das escolas urbanas. Pronto. Coloquei como tema. Aí eu justifico esse tema porque a gente sabe que acontecem as variações entre as escolas do campo e as escolas urbanas. Então eu vejo a necessidade de aprofundar meu conhecimento a respeito disso. Meu objetivo geral será identificar como ocorrem os planejamentos com os professores que atuam nas escolas do campo. Especificamente, eu vou compreender as nuances em relação às escolas do campo e em relação às escolas urbanas. Elencar como ocorrem os planejamentos nas escolas municipais do município de Itapetinga. Identificar as dificuldades apresentadas, bem como as dualidades nos procedimentos das escolas do campo e das escolas urbanas. Pronto. Fechei. É o que eu quero discutir, é isso. Então, é uma coisa bem simples. É um parágrafo que você vai abordar esses Professora, aspectos. Oi. eu estava olhando, eu vi algumas postagens aí nos fóruns, parece que é um projeto completo. Desde a outra eu falei para vocês, certo? Porque muita gente estava falando, professor, é um projeto. Não, gente, é um esboço. É um esboço do que vocês querem pesquisar. O fórum é para vocês irem comentando, dialogando, interagir com o outro, certo? Então, a gente não pode perder esse foco. Esse esboço que eu falei com vocês, eu falei desde o início, esse esboço consta de 1 ou 2 parágrafos que vocês vão dizer sobre o que vocês querem pesquisar. Qual seria o possível tema? Qual seria o questionamento de vocês? Por que vocês justificam estar executando essa atividade? Qual seria seu objetivo central a respeito disso? Quais seriam os objetivos específicos? Então, um comentário pequeno, só para a gente ter noção do que vocês vão trabalhar, certo? Para aqueles que colocaram o projeto completo, a gente vai olhar também, a gente vai analisar, não tem problema. Mas é aquela questão, hoje ainda não é o projeto que eu quero. A partir do próximo semestre, a gente vai começar a fazer a elaboração dele, certo? Eu creio que esse terceiro semestre de vocês não vão ter metodologia. Eu devo voltar com vocês lá para o 4º semestre, para a gente já estar pensando nessa formulação em relação ao nosso projeto de pesquisa, para o TCC. Questionamentos? Pro, é a Denilde. Eu acho que vale assim, apenas só frisar novamente que na atividade anterior do projeto, que a senhora estava explicando, que é um projeto de pesquisa e não de intervenção, só para fazer esse lembrete. Foi o que eu falei na nossa aula passada. Intervenção é o que eu quero desenvolver no outro. O projeto de pesquisa é aquele que eu vou formular um conhecimento novo. Então, tem diferença? Tem. O projeto de intervenção é como se eu tivesse... São os projetos que a gente faz nas nossas escolas. A gente vai desenvolver o projeto em que a gente vai levar o aluno a refletir a respeito disso ou daquilo outro. No projeto de pesquisa de vocês não vão levar ninguém a refletir sobre. Vocês que vão refletir sobre os dados que vocês vão levantar. Então, tem diferença.
É um trabalho de construção do conhecimento científico. Tem essa diferença, como eu já pontuei para vocês no nosso último webinário. Quem for lá assistir vai ver que eu diferenciei projeto de pesquisa e projeto de intervenção. Cuidado para que vocês não estejam misturando isso. A proposta do projeto de pesquisa é a sua construção do conhecimento sobre um determinado fato. A proposta do projeto de intervenção já está dizendo que você vai lá para aquela realidade e vai ter propostas para desenvolver no outro aqueles aspectos. Então, tem uma diferença, certo? É bem diferente. Ah, professora, mas num projeto de pesquisa a gente não vai nas escolas? Vai. Mas você não vai estar propondo nenhuma atividade ali, não. Você vai estar propondo um projeto que você vai estar analisando as variáveis que acontecem ali. É bem diferente. Né? Para que vocês não se confundam aí. Gente, eu vou parar a gravação. Caso vocês tenham algum questionamento, podem fazer. Porque já deu 1 hora de projeção aqui. Mais de 1 hora e meia. Senão eu não vou conseguir publicar. Ô, Pro, Oi, só vou parar a gravação, mas pode falar.